Entre o final de abril e o início de maio de 1943, em um olival perto de Tunis, na Tunísia, norte da África, unidades de reconhecimento aliadas descobriram o que os oficiais de inteligência mais tarde chamariam do mais valioso achado de inteligência da campanha do norte da África. O Tiger 712, abandonado, intacto, funcional. O enorme tanque pesado alemão jazia silencioso entre oliveiras retorcidas, seu canhão de 88 mm imóvel. A tripulação havia fugido sem destruir o veículo. Nenhuma carga de demolição havia sido colocada. Em meio ao caos do colapso militar total, os alemães haviam deixado sua arma mais temida para os aliados capturarem inteira. O que seria aprendido com este monstro de aço de 60 toneladas provaria ser mais valioso do que destruir uma dúzia de Tigers em combate. O tanque revelaria não apenas a excelência da engenharia alemã, mas uma fraqueza estratégica crítica que tornava até a mais poderosa arma vulnerável no campo de batalha. Não por uma blindagem inadequada ou poder de fogo insuficiente, mas por um consumo de combustível tão massivo que desafiava operações militares sustentáveis em campanhas prolongadas. A campanha do norte da África terminou em completo desastre para as forças do eixo. Entre 7 e 13 de maio de 1943, aproximadamente 230 mil soldados alemães e italianos se renderam na Tunísia. Todo o Afrika Korps deixou de existir como força de combate. Entre as unidades que se renderam estavam sobreviventes do Batalhão Pesado de Panzer 501, uma das principais formações blindadas da Alemanha, equipada com tanques Tiger. Os Tigers haviam chegado à Tunísia a partir do final de novembro de 1942. 3 Tigers do Batalhão Pesado de Panzer 501 chegaram a Tunis em 23 de novembro de 1942, marcando a estreia em combate dos tanques pesados alemães no norte da África. Mais Tigers chegaram em dezembro e janeiro, aumentando a força do batalhão para 20 veículos operacionais. A reputação do Tiger o precedia na Tunísia. As forças soviéticas na frente oriental haviam encontrado esses gigantes em janeiro de 1943, perto de Leningrado. Relatórios do Exército Vermelho descreviam veículos que podiam destruir tanques médios T-34 a distâncias superiores a 2.000 metros. Os Tigers montavam o famoso canhão de 81 mm, derivado da eficaz arma antiaérea da Alemanha, convertida para fins antitanque. Este canhão podia penetrar a blindagem frontal de qualquer tanque aliado, a distâncias onde o fogo de resposta era impossível. As forças americanas receberam os primeiros relatórios de inteligência sobre tanques superpesados alemães no início de fevereiro de 1943, através de fontes britânicas. As descrições pareciam exageradas para soldados acostumados a enfrentar tanques médios Panzer III e Panzer IV. Resumos de inteligência descreviam um tanque pesando mais de 55 toneladas, com blindagem frontal de 100 mm de espessura e um canhão principal capaz de destruir tanques aliados a distâncias superiores a 2 km. Muitos tanquistas americanos descartaram esses relatos como exagero britânico ou propaganda. A realidade superou os avisos da inteligência. Em 14 de fevereiro de 1943, as forças alemãs lançaram a Operação Frühlingswind, atacando posições americanas em Fay Pass, no centro da Tunísia. Elementos da 21ª Divisão Panzer, reforçados por Tigers do Batalhão Pesado de Panzer 501, atacaram o Comando de Combate A, da 1ª Divisão Blindada dos Estados Unidos. A Batalha do Passo de Kasserine, em 14 e 15 de fevereiro, demonstrou a superioridade do Tiger de forma decisiva. O Comando de Combate C, da 1ª Divisão Blindada, contra-atacou em 15 de fevereiro com 52 tanques médios Sherman. As forças alemãs haviam posicionado canhões antitanque em uma emboscada clássica, com os Tigers dando apoio de maior distância. Quando o Comando de Combate C se retirou,
46 dos 52 tanques Sherman haviam sido destruídos ou desativados. A análise pós-batalha revelou informações cruciais sobre a ameaça do Tiger. Um levantamento do campo de batalha, realizado 3 semanas após o confronto, mapeou os tanques americanos destruídos e determinou quais armas os haviam atingido. Notavelmente, apenas um Sherman havia sido atingido por um projétil de 88 mm, seja de um Tiger ou de canhões antitanque de 88 mm rebocados. A maioria dos tanques americanos foi derrubada por canhões de 50 mm dos Panzer III ou canhões de 75 mm dos Panzer IV. O levantamento demonstrou que os Tigers eram relativamente poucos em número, mas seu impacto psicológico superava em muito sua presença real no campo de batalha. A Batalha do Passo de Kasserine, iniciada em 19 de fevereiro de 1943, introduziu as forças terrestres americanas ao combate em grande escala contra a blindagem alemã experiente. Os Tigers participaram da ofensiva, embora em número limitado. Tanques Sherman americanos, equipados com canhões de 70 mm, precisavam se aproximar a menos de 300 mm para ter alguma possibilidade de penetrar a blindagem do Tiger pelos flancos ou pela traseira. Os Tigers podiam atacar eficazmente a 2.000 mm, com virtual impunidade de um ataque frontal. O impacto psicológico sobre as tripulações de tanques americanas mostrou-se severo. Oficiais médicos do exército documentaram o que eles chamaram de fobia de Tiger entre os tanquistas que haviam encontrado os tanques pesados alemães. O simples relato da presença de Tigers em uma área operacional levava as unidades americanas a solicitar apoio aéreo e preparação de artilharia antes de avançar. Esse efeito psicológico multiplicava o valor tático do Tiger muito além de seus números reais. Em março de 1943, materiais de treinamento tiveram que ser desenvolvidos especificamente para abordar a fobia de Tiger entre as unidades blindadas americanas. Resumos de inteligência enfatizavam que os Tigers apareciam em números muito limitados, que possuíam vulnerabilidades e que táticas adequadas poderiam neutralizar suas vantagens. No entanto, os materiais de treinamento ofereciam pouca orientação tática para as tripulações de Sherman que enfrentavam Tigers em combate direto, além do conselho insatisfatório de chamar por apoio de artilharia ou aéreo. As últimas semanas da campanha da Tunísia, em abril e início de maio de 1943, revelaram uma vulnerabilidade diferente do Tiger. Falhas mecânicas, escassez de peças de reposição e problemas de suprimento de combustível imobilizaram mais Tigers do que a ação aliada destruiu. O batalhão pesado de Panzer 501 havia chegado à Tunísia com 20 Tigers e 16 tanques de apoio Panzer III. No final de abril, apenas um punhado permanecia operacional. O restante estava abandonado ou destruído por suas próprias tripulações à medida que as forças alemãs entravam em colapso. O diário de guerra do batalhão, capturado pelas forças britânicas e posteriormente compartilhado com a inteligência americana, documentava a situação em deterioração semana a semana. Registros de dezembro de 1942 mostravam 20 Tigers operacionais na chegada. Em 28 de dezembro, apenas 14 permaneciam operacionais, com 8 fora de serviço para reparos mecânicos. Peças de reposição mostraram-se indisponíveis. O suprimento de combustível era irregular e insuficiente para operações prolongadas. Em 30 de janeiro de 1943, apenas 11 Tigers permaneciam operacionais. O diário notava que a escassez de combustível estava se tornando crítica, com cada Tiger exigindo suprimentos contínuos de combustível, lubrificantes e peças de reposição que a logística alemã no norte da África não conseguia fornecer de forma consistente. Registros de março reportavam apenas 6 Tigers operacionais, com o restante fora de serviço devido a falhas mecânicas ou escassez de combustível.
Pedidos de motores sobressalentes foram negados, com o quartel-general relatando que nenhum motor estava disponível em todo o teatro de operações. O registro de 20 de abril capturou o desespero. Ofensivas aliadas estavam rompendo todas as posições alemãs. Ordens de retirada foram dadas, mas os suprimentos de combustível eram suficientes apenas para movimentos limitados. Muitos Tigers teriam que ser abandonados. Equipes de demolição estavam sobrecarregadas, tentando destruir tanto equipamento. Alguns veículos cairiam inevitavelmente nas mãos inimigas intactos. O Tiger 712 nunca recebeu cargas de demolição. Sua tripulação, enfrentando uma pressão aliada avassaladora e desesperadamente com pouco combustível, abandonou o veículo em um olival perto de Tunis. Se esperavam que as equipes de demolição o alcançassem ou simplesmente fugiram para sobreviver, permanece desconhecido. O caos do colapso militar total deixou muitas perguntas como essas sem resposta. O tenente Su, da 104 a Oficina de Tanques, Royal Electrical and Mechanical Engineers, documentou a descoberta do Tiger 712 em 9 de junho de 1943. Seu relatório notou que o tanque estava funcional e intacto em um olival, ao lado de outros veículos alemães abandonados, incluindo pelo menos 2 outros Tigers e um Panzer III. O olival parecia ter servido como uma oficina de campo, com as tampas do motor de um dos Tigers removidas. A demolição havia destruído um Tiger completamente. Mas o Tiger 712 permaneceu intocado. A descoberta eletrizou as comunidades de inteligência aliadas. O coronel George B. Jarrett, chefe da divisão de material estrangeiro no Abydos Proving Ground, em Maryland, recebeu a notificação de que as forças americanas haviam garantido um Tiger intacto. Isso representava uma oportunidade de inteligência sem precedentes. Por meses, as forças aliadas haviam lutado contra os Tigers sem compreender completamente suas capacidades ou limitações. Agora, eles possuíam um para examinar, medir, testar e analisar em detalhes completos. A própria operação de recuperação demonstrou o tamanho e peso extraordinários do Tiger. O Tiger 712 pesava 56,9 toneladas em configuração de combate. Veículos de recuperação de tanques americanos M31 foram projetados para recuperar tanques Sherman de 30 toneladas. Mover o Tiger exigiu múltiplos veículos de recuperação trabalhando juntos, além de tratores e equipamentos pesados especializados. O comboio que transportava o Tiger 712 do local de captura para Tunisport se moveu principalmente à noite para evitar qualquer atenção remanescente da Luftwaffe. Embora, em maio de 1943, o poder aéreo alemão sobre a Tunísia tivesse efetivamente deixado de existir. Engenheiros tiveram que avaliar cada ponte quanto à sua capacidade de carga. Algumas estradas não conseguiam suportar o peso combinado do Tiger e seu reboque de transporte. A jornada, que normalmente exigiria 4 horas, levou 3 dias. Em Tunisport, carregar o Tiger a bordo de um navio apresentou outro desafio de engenharia. O peso combinado do tanque e da estrutura de embarque excedia 65 toneladas, exigindo guindastes de grande capacidade avaliados para 70 toneladas ou mais. Engenheiros do porto localizaram equipamento adequado e carregaram o Tiger 712 a bordo do navio Liberty SS Samuel P. Bush para a travessia do Atlântico. A viagem levou aproximadamente 3 semanas, com o navio chegando a Norfolk, Virgínia, no início de julho de 1943. De Norfolk, o Tiger 712 viajou em um vagão ferroviário especial reforçado, tipo prancha, para o Abydos Proving Ground, em Maryland, chegando em meados de julho de 1943.
O Aberdeen Proving Ground servia como a principal instalação de teste e avaliação do Exército dos Estados Unidos para armamentos e veículos blindados. Engenheiros e oficiais de inteligência estavam se preparando há meses, estudando manuais técnicos alemães capturados, traduzindo documentos operacionais e compilando relatórios de inteligência do campo de batalha. O general de brigada Gladden M. Barnes, chefe de pesquisa e desenvolvimento de armamentos do Exército, enviou instruções explícitas às equipes de teste de Aberdeen. O Tiger capturado representava uma oportunidade sem precedentes para avaliar o tanque inimigo mais perigoso em detalhes. Os testes seriam abrangentes, cobrindo proteção da blindagem, eficácia do armamento, confiabilidade mecânica, características de mobilidade e, criticamente, requisitos logísticos, incluindo consumo de combustível e alcance operacional. A inspeção inicial revelou uma engenharia alemã sofisticada. O Tiger empregava um arranjo de rodas de rodagem interligadas com suspensão por barra de torção, proporcionando distribuição de peso superior e desempenho off-road. A transmissão Maybach ou VAR apresentava 8 marchas à frente e 4 marchas à ré, permitindo que o Tiger se movesse tão rapidamente para trás quanto para frente. Uma característica útil para tanques em combate defensivo. O famoso canhão de 88 mm MIG-66L56 podia disparar projéteis perfurantes a velocidades de boca superiores a 900 ms, com precisão excepcional. A proteção da blindagem do Tiger impressionou os engenheiros americanos. A blindagem frontal do casco media 100 mm de espessura, com a blindagem frontal da torre também de 100 mm, e o manto da arma variando de 120 a 200 mm. As placas laterais do casco tinham 60 mm de espessura, com a blindagem lateral da superestrutura em 80 mm. Essa proteção de blindagem tornava o Tiger praticamente invulnerável à maioria das armas antitanque aliadas quando engajado frontalmente. No entanto, os engenheiros de Aberdeen notaram algo nas especificações técnicas alemãs que exigia atenção imediata. Os números de capacidade e consumo de combustível levantaram sérias questões sobre a sustentabilidade operacional do Tiger. O tanque transportava 532 litros de combustível, aproximadamente 140 galões americanos, em 4 tanques de combustível localizados nos compartimentos traseiros. O motor Maybach HL230, de 12 cilindros, produzia 690 cavalos de potência. Uma potência considerável, mas que se mostrava insuficiente para o peso de 56,9 toneladas do Tiger. Documentos operacionais alemães capturados com o tanque especificavam um alcance operacional de 175 km em estradas sob condições ideais, o que equivalia a aproximadamente 121 milhas. O alcance fora de estrada era de 110 km, cerca de 68 milhas. Esses números imediatamente preocuparam os engenheiros americanos familiarizados com os alcances operacionais dos tanques Sherman. Mesmo considerando o maior peso do Tiger, o alcance operacional parecia extraordinariamente curto. O programa de testes em Aberdeen ocorreu de julho de 1943 a janeiro de 1944, 6 meses de avaliação intensiva, cobrindo todos os aspectos do desempenho do Tiger. Os testes de consumo de combustível receberam a mais alta prioridade, pois afetavam diretamente as capacidades operacionais. A doutrina militar americana enfatizava a guerra móvel, exigindo que as unidades blindadas operassem profundamente em território inimigo, por vezes a centenas de milhas de suas bases de suprimento. Um tanque com alcance operacional limitado representava severas limitações estratégicas, independentemente de sua superioridade tática. Testes em estradas pavimentadas, em velocidade de cruzeiro constante, confirmaram as especificações alemãs. O Tiger 712 consumia aproximadamente 195 L a cada 100 km em estradas, o equivalente a cerca de 1,2 galões por milha.
Isso resultava em um alcance máximo teórico de aproximadamente 117 milhas, com uma capacidade total de 140 galões de combustível, o que se aproximava das reivindicações alemãs de 121 milhas. No entanto, testes em terrenos irregulares revelaram um consumo de combustível dramaticamente pior. O percurso de terreno acidentado de Abedini incluía colinas, lama, areia, travessias de água e obstáculos simulando condições de combate. Corridas de teste em percursos de 32 milhas, com mudanças frequentes de velocidade, consumiram 132 galões, deixando apenas 8 galões restantes da carga original de 140 galões. Isso representava um consumo de combustível de 4.125 galões por milha, reduzindo o alcance operacional para aproximadamente 34 milhas em condições realistas de campo. Testes de simulação de combate produziram dados ainda mais alarmantes. Quando as equipes de teste realizavam tarefas de combate realistas, incluindo aceleração e desaceleração rápidas, mudanças frequentes de direção, operações de rotação da torre, períodos prolongados de marcha lenta simulando observação e uso intensivo de rádio, o consumo de combustível atingia 6,1 galões por milha. Sob essas condições intensivas de combate, o alcance operacional caía para aproximadamente 23 milhas antes do esgotamento do combustível. Os resultados dos testes pintaram um cenário estratégico devastador. O tanque Tiger, embora extremamente capaz em combate direto, não conseguia sustentar operações móveis prolongadas. Seu enorme apetite por combustível exigia reabastecimento contínuo em quantidades que sobrecarregariam qualquer sistema logístico. Em condições de combate, um batalhão de Tigers exigiria enormes entregas de combustível simplesmente para permanecer móvel. Os engenheiros de Abedini calcularam o fardo logístico. Cada Tiger, em operações de combate ativas, necessitava de aproximadamente 1.500 a 2.000 galões de combustível por semana. Um batalhão de 20 Tigers precisava de 30.000 a 40.000 galões semanalmente, apenas para os próprios Tigers, sem contar veículos de apoio, semipistas, caminhões, veículos de reconhecimento e outros equipamentos essenciais às operações do batalhão. Para comparação, a inteligência americana compilou os requisitos de combustível para unidades equipadas com Sherman. Um batalhão de tanques americano típico, com 53 tanques Sherman, exigia aproximadamente 65.000 galões por semana, incluindo todos os veículos do batalhão. Batalhões de tanques pesados alemães, com apenas 20 Tigers, exigiam quase a mesma quantidade de combustível para menos da metade do número de tanques. Quando os requisitos de veículos de apoio eram incluídos, os batalhões de tanques pesados alemães consumiam, na verdade, mais combustível total do que os batalhões de tanques médios americanos, apesar de empregarem menos de 40% do número de tanques. O coronel Barnes compilou os dados dos testes de Abedini em relatórios de inteligência classificados, distribuídos a todos os comandos de blindados do Exército em outubro de 1943. Os relatórios enfatizavam que os tanques Tiger possuíam capacidades de combate formidáveis, incluindo proteção de blindagem superior a todos os tanques aliados e armamento principal eficaz, além dos 2.000 metros. No entanto, uma vulnerabilidade crítica havia sido identificada. O consumo de combustível limitava o alcance operacional a aproximadamente 120 milhas em condições ideais de estrada, reduzindo para 30 a 40 milhas em condições realistas de combate. A logística alemã deveria fornecer suprimento contínuo de combustível, ou os Tigers ficariam imobilizados. Tigers imobilizados não podem lutar. Os relatórios recomendavam estratégias para interceptar as linhas de suprimento de combustível inimigas, como métodos eficazes para neutralizar as ameaças dos Tigers.
oficiais de inteligência cruzaram os dados de Abedini com documentos de suprimento alemães capturados, revelando a escala total do pesadelo logístico da Alemanha em sustentar as operações dos Tigers. A análise mostrou que a logística alemã em 1943 e 1944 mal conseguia suportar os requisitos de combustível dos Tigers, mesmo sob condições favoráveis. Com o poder aéreo aliado destruindo sistematicamente as linhas de suprimento alemãs, a escassez de combustível reduziria inevitavelmente a eficácia dos Tigers. O consumo de combustível do Tiger explicava padrões operacionais misteriosos que a inteligência aliada havia observado ao longo de 1943. Batalhões de tanques pesados alemães raramente operavam a mais de 30 a 40 quilômetros de bases de suprimento estabelecidas. Os Tigers evitavam movimentos prolongados sempre que possível. Frequentemente assumiam posições defensivas estáticas, em vez de perseguir inimigos derrotados. Isso não era meramente uma preferência tática, mas uma necessidade logística imposta pelo alcance operacional limitado. Diários de guerra de unidades alemãs, capturados em múltiplas frentes, confirmaram a análise. O diário de guerra do Batalhão Pesado SS Panzer 101 da Normandia, no verão de 1944, documentou a escassez recorrente de combustível. A entrada de 8 de julho relatava excelentes resultados de combate, com 16 tanques Sherman e 3 tanques Cromwell destruídos, pela perda de um Tiger devido a uma falha mecânica. No entanto, os suprimentos de combustível esgotaram-se após 4 horas de combate. O batalhão ficou imobilizado, aguardando caminhões de combustível enquanto as forças aliadas se retiravam. A perseguição foi impossível devido à escassez de combustível. A entrada de 20 de julho relatava que a alocação de combustível havia sido reduzida em 40%, com ordens para conservar combustível estritamente. Os Tigers foram restritos apenas a posições defensivas, sem operações ofensivas autorizadas até que a situação do combustível melhorasse. A entrada lamentava que os melhores tanques da Europa estivessem parados por falta de combustível. A entrada de 6 de agosto relatava 3 Tigers abandonados durante a retirada da Bolsa de Falaise. Todos estavam mecanicamente funcionais, mas tinham tanques de combustível vazios e sem combustível disponível para movimento. Cargas de demolição foram colocadas, mas as tripulações estavam incertas se a detonação havia sido bem-sucedida. As tripulações evacuaram a pé. A inteligência britânica compartilhou documentos capturados, mostrando padrões idênticos em outras frentes. Registros do Batalhão Pesado Panzer 503 da Itália mostravam Tigers repetidamente imobilizados por falta de combustível. Registros da 5ª Divisão SS Panzer Viking da Frente Oriental contavam a mesma história de eficácia de combate, prejudicada pela incapacidade de manter os suprimentos de combustível. Onde quer que os Tigers operassem, a escassez de combustível limitava sua eficácia. A inteligência americana distribuiu orientações táticas baseadas nas descobertas de Abedini a todas as unidades de combate até novembro de 1943. A orientação aconselhava que, ao encontrar Tigers, as unidades deveriam evitar o confronto frontal direto sempre que possível. Em vez disso, manobrar para forçar os Tigers a se reposicionarem. Cada milha que um Tiger se move consome reservas significativas de combustível. Manobras prolongadas esgotavam rapidamente os suprimentos de combustível dos Tigers. Tigers imobilizados podiam ser contornados ou destruídos com apoio de artilharia e aéreo, em vez de arriscar um engajamento direto de tanques. Filmes de treinamento produzidos no final de 1943 incorporaram as descobertas sobre o consumo de combustível. Um filme intitulado Entendendo os Tanques Pesados Alemães
explicava claramente que o tanque Tiger consumia aproximadamente de 3 a 6 galões de combustível por milha, dependendo do terreno e da situação tática. Os tanques Sherman consumiam menos de 1 galão por milha na maioria das condições. Isso significava que os tanques americanos podiam manobrar de 5 a 6 vezes mais longe com a mesma quantidade de combustível. As tripulações foram instruídas a usar sua vantagem de mobilidade, fazendo com que os Tigers perseguissem as formações americanas, queimando o escasso combustível alemão, e então atacando quando os Tigers não pudessem mais manobrar eficazmente. A campanha da Normandia, no verão de 1944, validou a análise de Abedin. À medida que as forças aliadas rompiam as posições na cabeça de praia em julho e agosto, as unidades blindadas alemãs viram-se incapazes de conduzir operações móveis. Batalhões pesados, Panzer, equipados com Tigers e Panthers, ficaram imobilizados não por danos de batalha, mas por tanques de combustível vazios. Divisões blindadas americanas avançaram 130 milhas em 7 dias durante a ruptura. Os Tigers não conseguiam igualar esse ritmo operacional, mesmo com os tanques de combustível cheios. Seu alcance real de combate de 30 a 40 milhas significava que mal conseguiam se reposicionar entre posições defensivas, muito menos conduzir operações móveis pelo campo de batalha. A libertação da França em agosto e setembro de 1944 forneceu evidências físicas esmagadoras dos problemas de combustível do Tiger. Unidades de reconhecimento encontraram dezenas de Tigers e Panthers abandonados ao longo das rotas de retirada alemãs. A maioria não apresentava danos significativos de batalha. Todos tinham tanques de combustível vazios. As tripulações alemãs destruíram os veículos que puderam, mas frequentemente lhes faltava até mesmo o combustível necessário para realizar demolições adequadas. Tanques operacionais eram simplesmente abandonados quando o combustível acabava. A ofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944, expôs a crise de combustível de forma catastrófica. As forças alemãs lançaram sua última grande ofensiva ocidental, com um racionamento rigoroso de combustível. Cada divisão Panzer recebeu combustível calculado para aproximadamente 150 quilômetros de movimento, com planos operacionais assumindo a captura de depósitos de combustível aliados para reabastecimento. O plano falhou completamente. As forças americanas mantiveram ou destruíram os depósitos de combustível, e a blindagem alemã ficou imobilizada em toda a Bélgica à medida que o combustível acabava. O grupo de combate Paper, ponta de lança da ofensiva do 6º Exército Panzer, avançou 60 quilômetros antes que o esgotamento do combustível parasse todo o movimento. O grupo de combate incluía Tigers da 1ª Divisão SS Panzer. Soldados em Stoumont e La Glaise relataram Tigers abandonados nas margens das estradas, imobilizados por tanques de combustível vazios em vez de danos de batalha. O Major Hal D. Macau, um oficial americano capturado pelo grupo de combate Paper, que mais tarde escapou, testemunhou que os oficiais alemães discutiam abertamente a situação do combustível. Eles precisavam desesperadamente capturar depósitos de combustível americanos. Quando as forças americanas mantiveram os depósitos, a ofensiva alemã colapsou. Macau testemunhou tripulações de Tiger sifonando freneticamente combustível de veículos desativados, tentando fazer pelo menos alguns Tigers se moverem. A crise de combustível era total e absoluta. Registros alemães capturados após a guerra revelaram que a escassez de combustível dominou o planejamento operacional alemão a partir de 1943. Cada Tiger consumia aproximadamente 300 mil galões de combustível ao longo de sua vida útil média. Essa mesma quantidade de combustível poderia ter alimentado 7 tanques Panther ou 18 tanques Panzer IV.
A Alemanha havia escolhido poder de fogo concentrado em vez de capacidade distribuída e pagou o preço estratégico em paralisia operacional quando os suprimentos de combustível diminuíram. A avaliação final americana, preparada pelo Departamento de Material Bélico do Exército em março de 1945, concluiu, de forma definitiva, que o tanque pesado Tiger representava um design excepcional para o desempenho em combate individual, mas um fracasso catastrófico em termos de sustentabilidade logística. Um consumo de combustível de aproximadamente 2,8 a 4,7 litros por quilômetro em estradas, aumentando para 7 a 14 litros por quilômetro em condições de combate, tornou o Tiger operacionalmente insustentável em campanhas prolongadas. A indústria alemã podia produzir esses tanques. Os militares alemães podiam tripulá-los com tanquistas habilidosos, mas a logística alemã não conseguia abastecê-los adequadamente, especialmente sob a constante interdição aérea aliada das linhas de suprimento. Após a guerra, as forças aliadas interrogaram designers e engenheiros de tanques alemães capturados. Engenheiros da Henschel, que desenvolveram o Tiger, admitiram que preocupações com o consumo de combustível foram levantadas durante a fase de design, mas foram rejeitadas pelas exigências militares por máxima proteção de blindagem e poder de fogo. Irwin Aders, um engenheiro sênior da Henschel, testemunhou a interrogadores aliados em maio de 1945 que os engenheiros calcularam, durante a fase de design, que o consumo de combustível do Tiger limitaria sua autonomia operacional a aproximadamente 120 km em estradas e significativamente menos em condições de combate. Isso foi reportado aos oficiais de aquisição de veículos, que reconheceram a limitação, mas insistiram que a superioridade em combate do Tiger permitiria vitórias rápidas e decisivas antes que o combustível se tornasse um fator limitante crítico. A história provou que eles estavam errados. O Dr. Ferdinand Porsche, cujo projeto de Tiger concorrente foi rejeitado em favor da versão da Henschel, forneceu um testemunho explicando que ambos os projetos competidores sofriam de consumo excessivo de combustível. Seu projeto utilizava um acionamento gasolina elétrico, que era ainda menos eficiente em termos de combustível do que a transmissão mecânica da Henkel. Os engenheiros sabiam que nenhum tanque pesado, pesando de 55 a 60 toneladas, poderia atingir uma economia de combustível aceitável com a tecnologia disponível em 1942. Mas a liderança militar exigia a blindagem mais pesada e o canhão mais potente, independentemente das consequências logísticas. O resultado foi um tanque que podia dominar qualquer batalha individual, mas não conseguia sustentar campanhas. O consumo de combustível do Tiger tornou-se um exemplo de ensino proeminente na educação militar pós-guerra. A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos o utilizou extensivamente em cursos de logística para ilustrar um princípio fundamental. Uma arma que não pode ser sustentada em combate não é uma arma eficaz, independentemente do desempenho tático. O tanque Tiger, apesar de sua reputação temível e genuína superioridade tática, provou esse princípio através de milhares de exemplos nos campos de batalha europeus. Desempenho tático superior, sem sustentabilidade logística, equivale a fracasso estratégico. O Tiger 712 permaneceu no centro de provas de Abedine como uma peça de treinamento até 1989, servindo por 46 anos como um lembrete físico da importância da logística na guerra blindada. O tanque que aterrorizou as tripulações aliadas em 1943 tornou-se uma ferramenta de sala de aula, ensinando a relação crítica entre capacidade tática e sustentabilidade estratégica. Gerações de oficiais de blindados americanos o estudaram, aprendendo lições sobre como equilibrar poder de fogo, proteção e mobilidade com uma logística sustentável.
Em 1989, o Tiger 712 foi emprestado à Alemanha para restauração e exibição. Acabou retornando aos Estados Unidos e atualmente reside em Fort Moore, na Geórgia, anteriormente Fort Benning, como parte da coleção de blindados e cavalaria do Exército dos Estados Unidos. O lado esquerdo do casco e da torre permanecem cortados para fins instrutivos, revelando componentes internos aos estudantes. Ele se destaca tanto como um monumento, quanto como uma ferramenta de ensino, representando a excelência da engenharia alemã, que ignorou as restrições de sustentabilidade operacional. A captura e os testes do Tiger 712 forneceram informações que moldaram fundamentalmente as táticas de tanques aliados para o restante da Segunda Guerra Mundial. As tripulações de tanques americanas aprenderam que o temível Tiger possuía uma vulnerabilidade mais significativa do que qualquer fraqueza em seu esquema de blindagem. Ele consumia combustível a taxas que tornavam impossíveis as operações móveis sustentadas ao enfrentar a interdição aérea aliada e ataques sistemáticos às linhas de suprimento alemãs. A compreensão dessa vulnerabilidade permitiu que as forças aliadas desenvolvessem contramedidas eficazes que neutralizaram as vantagens do Tiger sem exigir blindagem ou poder de fogo equivalentes. A compreensão do consumo de combustível do Tiger influenciou o design de tanques americanos por décadas após a guerra. O tanque M48 Patton, desenvolvido na década de 1950, alcançou uma economia de combustível melhor que 0,4 km por litro, apesar de pesar 47 toneladas e montar um potente canhão de 90 mm. Engenheiros americanos lembraram que a mobilidade depende fundamentalmente da eficiência de combustível, e a eficiência de combustível exige escolhas de engenharia disciplinadas, que equilibrem múltiplos requisitos conflitantes. As lições aprendidas com o Tiger 712 garantiram que a autonomia operacional permanecesse um parâmetro de design crítico para todos os veículos blindados americanos subsequentes. Os tanques de batalha modernos continuam o legado de equilibrar poder de fogo, proteção e mobilidade com logística sustentável. O tanque M1 Abrams, introduzido em 1980, carrega mais de 1.800 litros de combustível e alcança aproximadamente 2,55 km por litro, permitindo uma autonomia operacional superior a 480 km em estradas. Apesar de ser um veículo de 70 toneladas, movido a turbina a gás, o Abrams mantém autonomia operacional suficiente para ataques profundos e operações móveis. Os designers garantem que mesmo os tanques mais poderosos podem ir longe operacionalmente. Uma lição aprendida em parte com o Tiger 712. A história do Tiger 712 ensina uma lição duradoura sobre tecnologia militar. Armas superiores exigem logística sustentável para alcançar um efeito estratégico. O tanque mais poderoso do mundo torna-se inútil quando imobilizado, esperando por caminhões de combustível que nunca chegam. A engenharia alemã criou uma obra-prima tática no Tiger. A logística alemã não conseguiu sustentá-lo em operações prolongadas contra inimigos que controlavam o ar e destruíam sistematicamente a infraestrutura de suprimentos. As forças aliadas exploraram essa vulnerabilidade impiedosa e eficazmente. A avaliação final pertence ao coronel George B. Jarrett, que supervisionou toda-se na avaliação de equipamentos alemães capturados durante e após a guerra. Escrita em junho de 1945, sua avaliação sumária resumiu 3 anos de testes e análises. O tanque alemão Tiger alcançou tudo o que seus designers prometeram taticamente. Ele forneceu proteção de blindagem superior, poder de fogo devastador a longo alcance e excelente proteção para a tripulação. Mas falhou estrategicamente porque violou um princípio militar fundamental. Qualquer sistema de armas deve ser sustentável em operações de combate prolongadas. O consumo de combustível do Tiger
sua complexidade mecânica e suas extraordinárias exigências logísticas o tornaram, em última análise, insustentável em uma guerra prolongada. A Alemanha construiu um exército em torno de armas que não podia apoiar adequadamente logisticamente. O Tiger exemplifica esse fracasso perfeitamente. Uma brilhante capacidade tática não pode superar uma logística estratégica inadequada. O Tiger provou essa verdade em milhares de carcaças queimadas e abandonadas espalhadas pela Europa, da Tunísia a Berlim. O Tiger 712 está hoje em armazenamento climatizado em Fort Moore, na Geórgia. Seu canhão de 88 mm permanece em silêncio para sempre. O motor Maybach, que consumia combustível tão vorazmente, nunca mais funcionará. Mas as lições que ele ensinou continuam ressoando em toda a escola, de blindados, em todo o curso de logística e em toda a academia militar que estuda a guerra mecanizada moderna. Os princípios são atemporais e universais. O tanque que aterrorizou as tripulações aliadas em 1943 tornou-se o professor que moldou a doutrina blindada moderna, não através de seus pontos fortes consideráveis, mas através de sua maior fraqueza. O Tiger podia dominar qualquer campo de batalha com poder de fogo e proteção superiores. Mas não conseguia alcançar campos de batalha distantes. Não conseguia sustentar operações prolongadas, longe das bases de suprimento, e não conseguia sobreviver à sistemática privação de combustível que o poder aéreo aliado e a mira logística infligiram às forças alemãs. Um tanque que viaja apenas 193 quilômetros, com um tanque cheio de combustível em condições ideais, e é reduzido a cerca de 48 quilômetros em condições de combate, não pode vencer guerras que abrangem continentes inteiros. A Alemanha aprendeu essa lição através de milhares de Tigers abandonados do norte da África à Normandia, das Ardenas a Berlim. A América aprendeu-a através de testes sistemáticos do Tiger 712 e construiu uma força blindada que priorizou a sustentabilidade operacional juntamente com a capacidade de combate. Na guerra mecanizada, o lado que consegue sustentar operações através da distância e do tempo, vence. O Tiger esqueceu essa regra fundamental. A história nunca perdoou essa falha. A captura e os testes do Tiger 712 garantiram que as forças aliadas compreendessem completamente que o poder de fogo não significa nada sem combustível para chegar ao campo de batalha. A proteção da blindagem não significa nada sem mobilidade para explorar o sucesso tático. O melhor tanque do mundo não significa nada sem a infraestrutura logística para sustentá-lo em campanhas prolongadas em território hostil sob ataque aéreo inimigo. O Tiger 712 se destaca hoje como um monumento e um professor. Um monumento à ambição da engenharia alemã, que excedeu a realidade logística e a sustentabilidade estratégica. Um professor do princípio duradouro de que a guerra requer engenharia de sistemas sustentáveis, não meramente armas superiores. A arma mais poderosa se torna uma escultura imóvel e cara, quando não consegue se mover para a próxima batalha. O tanque Tiger provou essa lição de forma definitiva e repetidamente nos campos de batalha europeus. Os americanos que o capturaram e testaram aprenderam essa lição completamente e a incorporaram à doutrina. As forças blindadas modernas lembram-se constantemente dessa lição. A besta de aço de 60 toneladas, que outrora aterrorizava os campos de batalha, agora ensina silenciosamente em um museu da Geórgia. Sua maior contribuição para a história militar não foram os tanques inimigos que destruiu em combate, mas a compreensão que proporcionou sobre a relação essencial entre excelência tática e sustentabilidade estratégica. Nesse paradoxo reside a história completa do Tiger 712. O tanque mais perigoso do mundo, finalmente derrotado não por armas inimigas superiores, mas por seu próprio apetite insaciável por combustível que a logística alemã
nunca pôde satisfazer adequadamente.